diferente. Faz sentido você levar alegria para o outro, certo? Você pegar a sua alegria e trazer o outro para perto. Muito bom. Mais alguém? Pessoal, uma pausa aqui. Eu tô sentindo que tá tendo um delay. Eu gostaria de saber se vocês estão conseguindo me ouvir e me enxergar bem. Coloquem aqui para mim embaixo, só para ter certeza. Respeitar o meu ponto de vista é ver alguém como autoridade. Muito bom, Selma. Faz sentido para mim também. Ok, maravilha. É porque realmente tem um delay muito grande aqui. Fechou, eu vou tocar o barco sabendo que vocês estão escutando. Vou tocar o barco melhor. Beleza. O que é o respeito? O respeito, como a Lena falou, é interessante sobre a alegria, como a Selma falou sobre a autoridade, são várias formas de respeitar alguém. Mas vocês precisam sempre entender a base daquilo que se chama respeito, daquilo que você está estudando para você conseguir levar ele para outros pontos. Imagina que existe uma árvore, a raiz é a origem da palavra. A origem da palavra é a raiz, tem o tronco e tem os galhos, as ramificações. A Lena falou que é alegria, a Selma falou que é autoridade, mas, olha aqui, ó, a Jane colocou é respeitar o próximo sem prejudicar, é outra vertente. A base que nós estamos buscando aqui do respeito é você entender a palavra. E respeito vem do latim, respectus, respectus, ele significa, ele pode ser dividido em dois, o res e o spectare. O res significa de novo, spectare significa ver. Então, respeito, quando você junta, é olhar de novo. O significado de respeito tem tudo a ver com olhar de novo. Sabe, quando passa algo por você, passa batido, e você, no ato de respeito, você olha de novo. Você dá atenção. Eu já comentei isso aqui em outras lives, que o nosso foco no nosso corpo, ele tá aqui, ó, no olhar. Já pararam para pensar sobre isso? O foco em você tá no olhar. É por isso que eu treino o olhar, é por isso que eu fiz uma mentoria sobre o olhar, e é por isso que realmente depois que eu descobri o poder do olhar, eu não abandono mais. Inclusive eu vou falar daqui a pouco. O nosso foco, para onde vai a nossa energia, começa no olhar. Sabe por quê? Porque o olhar é a janela da alma. E a alma tem a ver com essência. Sua essência tem a ver com a sua energia, o seu tempo, a sua energia propriamente dito. Tem a ver com a sua vontade. E quando você tem nesse seu interno, o seu tempo, a sua energia, a sua vontade, e você externaliza isso, é sobre o olhar. Você quer pegar alguma coisa, ó, eu quero pegar essa taça aqui. Primeiro eu olho para a taça, eu pego. Então tudo começa no olhar, quando envolve foco. E respeito, olhar de novo. Então, é você dar foco e atenção para algo. Isso é respeito. Muitos de vocês vão relatar o seguinte: olha, Léo, eu não me sinto notado. Eu não me sinto escutado de verdade. Eu não sinto que as pessoas me enxergam como eu me enxergo. Eu não sinto que as pessoas enxergam como eu deveria ser enxergado. Perceba, é tudo sobre a atenção que você está recebendo, sendo respeitado ou não. A pessoa respeitada, ela tem as atenções voltadas para ela. As pessoas estão me olhando, e quando ela olha de novo, ela está dando uma atenção, ela está parando o que ela estava fazendo para realmente te escutar. Isso é respeito. Agora, esse respeito ele pode envolver alegria, igual o comentário aqui, pode envolver autoridade, pode envolver empatia. Correto? Entenderam esse primeiro conceito? O que é respeito? Primeira pergunta. Agora, onde está o respeito? Onde que está o respeito? É uma pergunta intrigante. Onde que está o respeito? Já parou para se perguntar? Onde está o respeito?
Talvez muitos respondam da seguinte forma: o respeito, ele está no outro. É o outro que escolhe me respeitar ou não. É o outro que decide olhar para mim ou me ignorar. Talvez essa seja a primeira resposta. Está no outro. E eu estou aqui para te dizer diferente. Não está no outro. Está em você. O respeito que você recebe está em você. Olha que deixa eu ver aqui. Isso, reverência. Exatamente, Giane. Quando você respeita uma pessoa, você está reverenciando ela. E existem vários tipos de respeito. Essa é a verdade. Existem vários tipos de olhares. Uma pessoa pode ter um respeito no trabalho, diferente do respeito em casa, com família, com amigos, com o cônjuge. Então nós temos que entender que respeito, ele é muito diverso. Vou repetir. Pode ter o respeito em casa, na família, amigos, trabalho, no cônjuge. Porém, todos saem do mesmo lugar, que é o conceito de olhar de novo, dar atenção. Então, agora que você entendeu o que é respeito, olhar de novo, eu quero que você se faça a seguinte pergunta: onde que está o respeito? Afinal, nós queremos obter o respeito, então nós temos que procurar no lugar certo. Quando você procura no lugar errado, você perde tempo, energia e você obtém frustração. Então, antes de você querer obter o respeito na sua vida, é saber o que é e onde que ele está. Agora, me falem para mim, por favor, onde que está o respeito? Na opinião de vocês. Essa eu vou deixar para vocês. Onde que está o respeito? Esse tal respeito que nós procuramos. Nós temos aqui, 8 pessoas na live. Eu sei que todos nós procuramos a mesma coisa. Respeito, ser respeitado. Agora, você está procurando o lugar certo? Comenta aqui embaixo, onde que está o respeito? Quero palpite. Não precisa estar certo, só quero uma ideia aqui daquilo que vocês pensam. Está dentro de cada um, porque você dá o que você é. Ótimo, Lena. Está dentro de cada um, para mim faz sentido. E você dá aquilo que você é, também faz sentido. Agora, você está recebendo aquilo que você entrega? Acredito que ele faz parte de nós respeitarmos. Muito bom, Selma. Agora, você está respeitando as pessoas e você está recebendo esse respeito? Ele está em você se respeitar. Muito bom, Demilson. O autorrespeito. Agora, outra pergunta. Você também está recebendo esse respeito de volta? Está em nós. Penso que devemos nos dar respeito. Fabíola também acertou o autorrespeito. E eu volto à pergunta. Você está recebendo o respeito que você entrega? Não precisa responder essa parte, se você está recebendo o que você entrega. Mas eu digo para vocês o seguinte, não necessariamente. Eu conheço pessoas que entregam respeito, mas não são respeitadas de volta. Eu entrego respeito e já fui desrespeitado em troca. Hoje, nós vamos solucionar esse problema. Prometo para vocês. Com os insights de hoje, as técnicas, nós vamos solucionar esse problema. Então, fica até o final. O que acontece? O respeito, muitos acham que está no outro. Vocês estão com a cabeça bem aberta e eu fico muito feliz disso. Porque vocês já estão colocando a autorresponsabilidade. Isso é ótimo, o respeito está em nós. Mas, apesar dos outros acharem que o respeito está no outro, nós temos que entender que existe essa correlação entre aquilo que você entrega e aquilo que você recebe de volta. E o ideal é que esteja em equilíbrio aquilo que você está emanando e aquilo que você está recebendo de volta. Muitos de vocês estão nessa live porque vocês não recebem de volta aquilo que vocês entregam. E agora nós temos que entender. O respeito não está no outro. Você não espera o outro te respeitar para você realmente ser respeitado. Na verdade, existem alguns caminhos. Daqui a pouco eu vou mostrar.
Existem alguns caminhos para você obter o respeito e eu vou mostrar para vocês. Mas eu quero deixar muito claro, desde o começo, nessa introdução, que é o seguinte: você vai atrás daquilo que você quer e você vai conquistar aquilo que você deseja. Quando você olhar para uma pessoa, respeite essa pessoa. Você entrega a atenção e energia que aquela pessoa merece. E você avalia muito bem aquilo que você está recebendo de volta. E se você não estiver recebendo de volta, você pode sim conquistar aquilo que é seu. Aquilo que é seu por direito. Então o respeito está em nós. A partir do momento que nós temos esse respeito, nós temos a nossa base, nós vibramos naquela frequência. Quando você vibra naquela frequência, aquilo vem para sua aura. Vindo para sua aura, naturalmente você atrai situações para sua vida. Vamos de novo? O respeito está em mim. Então por que eu não estou recebendo isso de volta? Porque talvez o respeito não esteja bem firmado em mim. O que é o respeito? Uma virtude. Essa virtude está fundamentada na nossa mente, nas profundezas do nosso subconsciente, no nosso interno. São nossas crenças, nossos valores, nossos traumas, nossos sentimentos. A soma desses fatores, nós temos um nível de respeito. Algumas pessoas têm um respeito muito alto e outras um pouco mais baixo. Isso no nosso interno. Então, às vezes, você está falando assim, olha, o respeito está em mim, mas não está. Se tivesse, você estaria tendo respeito do outro também. O outro, na verdade, é só um sintoma, é só um termômetro. Quando você percebe que no trabalho, em casa, no relacionamento, entre amigos e família, você não tem respeito de ninguém, esse é um ótimo termômetro para você, ó. Tenho que fazer uma mudança. E a mudança não está no outro, mas sim em você. Aí, nesse ponto, vocês acertaram. O respeito está em mim. Às vezes, não está com um nível tão alto. Eu posso subir esse nível, mudando minha crença, meu valor, meu sentimento, ressignificando meu trauma, somando essas novas energias transformadas. E aí, sim, eu aumentei o meu nível de respeito. O nome disso é autoimagem. Autoimagem. O auto reflete aquilo que você é. E imagem é a sua imagem. Sua imagem é refletida daquilo como você se enxerga, entendeu? Deixa eu ver os comentários. Isso, esperamos reciprocidade. Esse equilíbrio, ele é natural. Eu quero deixar claro para vocês. O equilíbrio, ele é natural. A natureza sempre dá um jeito de colocar as forças opostas em equilíbrio. Vou dar um exemplo para você. Temperatura. Quando você entra num ambiente, você estava em um ambiente e foi para o outro, aquele novo ambiente ele tem uma temperatura, às vezes igual ou às vezes diferente. Se ele for igual a do ambiente externo, nada vai mudar em você. Agora, se essa temperatura ela estiver mais quente, você vai ter uma troca de energia, uma troca de calor com o ambiente. Ou seja, se o ambiente está mais quente do que estava lá fora, você chegou aqui, você vai receber esse calor. O seu corpo estava mais frio do que o ambiente, você vai receber o calor do ambiente, até o momento que vai equilibrar. E o contrário é válido. Se você chega num ambiente frio, se você chega num ambiente frio e você está com calor, o seu corpo vai ceder calor para o ambiente. E você vai abaixar a sua temperatura. Até chegar num meio termo interessante para os dois. Para o ambiente e para você. Então, quando você percebe nos outros aquilo que você tem em você, você consegue entender que é compatível. Se você não está recebendo o respeito que você gostaria, é porque dentro de você tem algo que precisa ser transformado. Tudo bem? Eu vou repetir isso de novo. Se você não está recebendo o respeito que você gostaria, o problema não está no outro, está em você. Porque tem algo em você que não está nivelado com aquilo que você gostaria.
O que eu quero, o que eu sou, não estão nivelados. Então você precisa fazer uma troca em crenças, valores, merecimento, mais o que? Traumas, sentimentos. A soma disso tudo é a forma como você se enxerga. E é por isso que eu tenho um espelho aqui na minha frente. Eu sempre estou indo para frente do espelho para eu mudar a minha autoimagem, porque eu tenho sempre alguma coisa para evoluir. Tenho sempre alguma coisa para aprender. E eu aprendo fazendo essas alterações. Então, recapitulando, entendemos que respeito é sobre você olhar de novo. Muitos de vocês não estão sendo devidamente olhados, não tanto quanto gostariam, e vocês vieram aqui para mudar, e vão mudar. O segundo ponto é onde que está o respeito? Está em você. Existe uma barra de respeito, que é o seu nível de respeito, e ele é equivalente ao seu nível de autoimagem. Uma pessoa com uma autoimagem de autoestima alta, de autoconfiança alta, naturalmente tem uma barra de respeito alta também. Ela tem um crivo muito bom para identificar o que é respeito e o que é desrespeito. E ela coloca aquele crivo para funcionar. Lembrando que o externo só mostra aquilo que nós temos no interno. Se você chega, meu quarto está bagunçado, certamente eu estou numa fase meio bagunçada da cabeça. Se você chega, meu quarto está organizado, certamente eu estou numa fase organizada na minha cabeça. Esse é um princípio. O que está fora é como que está dentro. E temos a terceira pergunta: como acessar o respeito? Através do subconsciente. Como eu falei, o respeito ele está associado à autoimagem, que está associada ao seu subconsciente. Então, se você quer acessar o respeito em você, não é no outro, é em você, acesse o seu subconsciente. Como eu falei, eu tenho um espelho aqui na minha frente. Eu utilizo o espelho como ferramenta de entrar no subconsciente. Como? Transe hipnótico. Transe vem de transição, hipnose vem de sono. Uma transição para o sono. Eu estou saindo do consciente e estou adentrando onde eu não consigo enxergar. Onde a minha vida se torna inconsciente. Onde os meus traumas, medos, crenças falam mais alto, falam por mim. E eu vou lá dentro acessar o subconsciente para eu finalmente conseguir mudar aquilo que estava me impedindo de acessar o respeito nas pessoas. Então, como acessar o respeito? Através do subconsciente. Como se atravessa o subconsciente? Transe hipnótico. Como se faz o transe hipnótico? Várias formas. Existem milhares de formas de fazer isso. Eu já vou falar. Mas antes, dúvidas. Dúvidas até então. Eu quero ir passo a passo com vocês. Mandem as dúvidas aqui que eu vou tocar o barco. Tá dando delay mesmo, então assim que aparecer eu já respondo. Vamos lá. Como acessar esse subconsciente? Existem pessoas que fazem hipnose. Existem pessoas que fazem magnetismo, reiki, terapias holísticas no geral. Nós acessamos o subconsciente através de sonhos. Existem práticas onde você faz ritualísticas, meditações, utilizando símbolos milenares, arquétipos. Eu poderia ficar citando várias aqui. Aquela que eu domino é o magnetismo, a meditação ritualística. Eu domino essas duas, magnetismo e a meditação ritualística. Magnetismo, eu acesso sua mente e eu consigo mover as energias, tirando aquilo que é negativo e proporcionando um positivo de vir à tona. E a meditação ritualística, onde eu faço junto com você e eu vou te guiando numa meditação para dentro do seu subconsciente, utilizando uma das ferramentas que eu mais utilizo, o espelho. Existe uma live que eu fiz, inclusive na Lua Nova também, sobre como você acessa seu subconsciente. Depois dá um pulo lá no meu Instagram que você vai acessar. É muito interessante, é uma técnica que você faz uma reprogramação mental. Bom, nenhuma dúvida, vou tocar o barco. Primeira parte introdutória, foi feita aqui. Quando eu falo como acessar o respeito, eu deixo uma lacuna aqui. Eu falei que é através do subconsciente. Aí você pergunta, Léo,
mas você não acha meio injusto você falar como e não fazer conosco? Não acho injusto da seguinte forma, porque eu vou fazer com vocês. Eu trouxe aqui, ó, e eu velei muito bem nesse tecido de linho, algo muito importante que eu vou revelar no final. Através disso daqui, você vai conseguir acessar seu subconsciente, vai mudar crenças, valores, traumas, mudar a sua autoimagem para obter respeito. Primeiro de você e depois dos outros. Então aqui dentro tem uma chave para você acessar seu subconsciente. E como eu prometi, um de vocês vai ganhar um sorteio. Ao longo aqui, na terceira parte, eu vou falar do que se trata esse sorteio. Mas eu já adianto, um de vocês, vai ganhar a chave para acessar o subconsciente e mudar a sua autoimagem. Acessar o subconsciente e, de fato, aumentar o nível de respeito no seu interno. Naturalmente, as pessoas vão te olhar de uma forma diferente, te tratar de uma forma diferente e, consequentemente, você obteve o respeito por onde você passa. E se um dia você não obter o respeito por onde você passa, se porventura te tratarem de um jeito que não é referente a você, eu garanto, você vai sentir isso muito rápido, muito mais rápido do que você já sentia, e vai conseguir mudar a rota, vai conseguir contornar a situação. Essa é uma promessa minha. Um de vocês vai ganhar um sorteio. Então fica até o final para você participar. Perfeito, maravilha. Demilson, obrigado. E agora continuando aqui. Segunda parte. Na segunda parte eu coloquei aqui, ó, linguagem corporal é igual a não verbal. Veja bem, a última pergunta foi como acessar o subconsciente, como acessar o respeito através do subconsciente. O subconsciente, agora fiquem antenados no que eu vou falar, tá? Anotem se vocês quiserem. Toda mudança profunda, verdadeira, começa de dentro para fora. Qual que é a parte interna da sua mente? O subconsciente. Então, se você quer fazer algo verdadeiro na sua vida, que vai durar até o seu último dia de vida, que realmente vai ter um resultado efetivo e que não vai se perder na primeira dificuldade, então essa mudança precisa vir do subconsciente. Precisa vir daquilo que você está inconsciente na sua vida. E acredite, o inconsciente, o subconsciente são sinônimos. Eles não conversam com o verbal. E tá aí o motivo pelo qual você já escutou o mesmo conselho várias vezes e você não mudou. Você não obteve energia para mudar. Você não conseguiu se inspirar para mudar. Você não fez nada depois daquele conselho bom que você escutou. Foi porque o conselho ele conversa com a parte de cima da mente, a consciente. Só que a consciente, ela tem um segurança nela que não te proporciona entrar no subconsciente com facilidade. Veja bem, na hora que eu converso aqui com você, eu estou te explicando conceitos, você está escutando, está entrando no seu ouvido e está passando por um filtro. Faz sentido ou não faz? É verdade ou não é? Quero, não quero. Esse é o consciente. É essa barreira que te impede de fazer mudança na sua vida. É esse filtro. Do mesmo jeito que ele te impede de acessar o subconsciente, aí você fala, nossa, isso é ruim, Léo. Não é. Porque imagina, se o seu subconsciente está aberto, qualquer indução, qualquer pessoa falando qualquer coisa, ia entrar na sua mente e te manipular. Você percebe a importância do consciente? O consciente, ele vai garantir que as suas crenças, aquelas que seu pai e sua mãe te entregaram, vão se perpetuar ao longo da vida. De forma que outras pessoas não vão conseguir te moldar. E é por isso que a criação da infância ela é tão importante. É por isso que a personalidade ela é moldada ali nos primeiros 7 anos de vida. Porque o subconsciente está aberto. O pai, a mãe, a igreja, a família, a sociedade coloca o que quiser. E aquela criança se torna um adulto que está operando com as crenças de quando ela era criança. Faz sentido para vocês? Então o consciente, não achem que ele é o vilão. Não é o vilão.
Na verdade, ele é o que é. Ele protege o subconsciente. Ele te permite filtrar ideias. Ele te permite entender conceitos. Porém, nesse assunto respeito, provavelmente o seu consciente, ou seja, a ótica pelo qual você vê o mundo, pelo qual você toma ações, pelo qual você realmente experimenta a sua vida, pode ser que ele esteja cheio de crenças limitantes. Pode ser que ele esteja com traumas que não foram... pode ser que ele esteja com aprendizados de traumas que não foram resolvidos. Quando eu digo pode ser que, é porque eu não estou numa sessão de magnetismo que eu consigo sentir sua energia, um por um. Eu estou jogando aqui pode ser que, porque às vezes o seu nível de respeito ele está muito bom. Você está entendendo? Por que eu estou falando que pode ser? Na verdade, o de todo mundo aqui, eu imagino que tem alguma coisa que possa melhorar. E eu falo possa melhorar porque, de fato, quem tem que falar isso é você. Tudo bem? Quem tem que descobrir se você quer mudar, se faz sentido para você mudar, se você precisa mudar, é você. Se você falar assim, Léo, não tá legal, então eu garanto para você, a sua base subconsciente está contaminada. E essa base contaminou o consciente e naturalmente tudo aquilo que você vê, experimenta, sente, está contaminado também. Inclusive, você atrai as pessoas e situações com base nessas crenças, nessa nossa base subconsciente. É isso. É sobre isso. Alguma dúvida até então? Agora que você entendeu que um conselho ele não serve da mesma forma para fazer uma mudança profunda e radical, o que serve então? Aí que você vai pensar comigo. Um conselho ele é falado e ele não serve, então é o não verbal que serve. É o não conselho. Você não usa palavras e você usa a sensação. E como usar a sensação a seu favor? Símbolos. A linguagem da programação do subconsciente, ela requer símbolos. O seu subconsciente ele entende símbolos. Ele não entende palavra. Se entendesse palavra, bastava você falar assim, eu sou foda. Eu sou tal coisa. E você seria. Mas não é. Porque quando você fala eu sou foda, bate no seu filtro do consciente. Eu sou foda? Não sou. Porque na minha infância aconteceu isso, minha mãe ensinou isso, meu pai ensinou isso, e é por isso que eu não sou foda. Quando eu falo foda, eu estou falando de autoestima, autoconfiança. Então, se não é pelo verbal, tem que ser pelo não verbal. A simbologia. Eu trouxe aqui, símbolos para vocês. Nós somos símbolos. E agora eu vou apresentar isso. Então, eu trouxe aqui 2. O poder do olhar e o poder do dedo indicador. O olhar e o dedo indicador. Isso que eu estou falando para vocês é a segunda parte. São dicas que eu vou dar para vocês de linguagem corporal para vocês colocarem em prática. Essas dicas, elas não são fundamentais. O fundamento é a base. E a base, como eu falei, é a autoimagem. E para você acessar a autoimagem, subconsciente. Você tem que fazer uma operação delicada ali. Como faz essa operação? Um de vocês vai ganhar um sorteio. Porém, eu quero deixar aqui claro qual que é a linguagem corporal do respeito para que vocês consigam, depois que mudarem a autoimagem, implementar esse novo estilo de vida. É só por isso que eu estou passando linguagem corporal. Se você tentar aplicar essa linguagem corporal do poder do olhar, que eu já vou passar, e do dedo indicador, sem ter mudado a sua autoimagem,
as chances de você parar de usar essas duas ferramentas são grandes, porque você não vai sustentar. Tudo bem? Entendam isso. Entendam o que é fundamental e entendam aquilo que vem depois. Entendam a causa e entendam a consequência. Vocês não podem sair do foco que é mudança da autoimagem. Olhar para dentro, olhar para crenças, valores, traumas, significados do passado e que não te servem mais. Se você aprendeu alguma coisa com seu pai, com sua mãe, com a igreja, com a sociedade, onde aquele algo te desfavorece hoje em termos de respeito, você tem que ir lá na sua mente e tomar uma decisão. Quero continuar ou não quero continuar? A decisão vai ser, não quero continuar. Eu resolvo trocar. Depois que você volta, quando você utilizar o dedo indicador, o poder do olhar, vai fazer muito mais sentido. E aí realmente vai ser verdadeiro. Então vamos lá. Situação, exemplo para começar. Olha, deixa eu pensar aqui no exemplo. Pensei. Imagina que eu sou o diretor de uma empresa grande. Imagina que eu sou o líder de uma multidão. Eu chego para essa multidão ou eu chego para uma pessoa específica e eu quero dar uma ordem. Imagina que eu faço da seguinte forma. Então, você pode, por favor, fazer isso que eu estou te pedindo? A empresa vai crescer muito e nós vamos conseguir ter o resultado que nós precisamos. Assim nós vamos resolver o problema. Tudo bem? Vocês conseguiram entender o que eu quis dizer? Esse foi um símbolo. Eu tive uma fala que foi para cá, mas a minha linguagem corporal veio para cá. Não foi congruente. E é por isso que eu falo, se você aplicar isso aqui que eu vou te passar de linguagem corporal, sem ter mudado a sua base, não vai ser congruente. Veja bem, eu falei que nós vamos mudar a empresa e resolver o problema. E do outro lado, eu estava olhando para baixo, com a linguagem corporal encolhido, com a voz fina e assim, quase que me fechando, quase que sem voz. Eu tinha uma linguagem, eu tinha uma comunicação para falar, eu tinha uma fala importante. Só que quem que vai me respeitar falando desse jeito? Não vai. Ninguém. Quero mostrar para vocês que o que sai da sua boca é menos importante, menos eficaz do que o que sai do seu corpo. Por exemplo, se eu falar eu te amo com cara de raiva, eu falei que eu te amo, me declarei, mas o que fica de impressão para você, de sensação, sentimento, é minha cara de raiva. Então a nossa linguagem corporal, a partir de agora, de pessoas que se respeitam e que entregam respeito e recebem respeito, precisa estar congruente com aquilo que você está falando. E esse exemplo, o que vocês acharam dele? Gritante, né? Falem para mim. Toda vez, a partir de agora, que vocês falarem alguma coisa, tentem, se esforcem para que vocês consigam falar algo e se gesticularem de uma forma que é equivalente. Você vai perceber que você comete vários erros e você vai começar a se policiar. Porque o mais importante é a linguagem não verbal. Linguagem corporal tem a ver com o meu gesto, tem a ver com a minha posição, tem a ver com o meu olhar, com a minha face. É tudo aquilo que não envolve o verbo, literalmente. Se você jogar um comando mental para uma pessoa, aquilo é não verbal. Só um minuto.
Voltei. O não verbal, ele é feito também das cores que você utiliza. Não sei se vocês sabiam, mas a cor que você utiliza é uma comunicação não verbal. Então tudo tem que ser pensado, porque o que mais importa é o não verbal. Aqui que o Edemilson falou. Falar até papagaio fala. Exatamente. A Lena colocou sempre olhar no olho. E já vou chegar nessa parte. Mas é basicamente isso. O negócio é sentir e intuir. Exatamente, Edemilson. Então, agora que eu trouxe a importância do não verbal para vocês, é ali que vocês vão focar. É ali que vocês vão focar. Tanto para você fazer sua cura, que eu já falei que todo mundo aqui que não é respeitado em algum grau precisa se curar em algum grau, mas também para você comunicar. São dois caminhos que você vai fazer. É o caminho interno, de você se retificar, mas também é o externo. Naturalmente, quando você faz o interno, você vai sentir uma vontade de externalizar isso. Diferentemente do externo, quando você começa por ele. Então, eu já estou muito feliz se vocês entenderem que vocês precisam se curar e essa cura está no subconsciente. Eu estou muito feliz se vocês entenderem que o subconsciente ele fala com os símbolos, que envolve formato, cor, número, tudo aquilo que não envolve o verbo, sons. E agora nós vamos de fato para essa linguagem corporal que eu comentei. O poder do olhar, começando por aqui. Respeito, olhar de novo. Então, já está bem na cara que o poder do olhar tem tudo a ver com respeito. Eu dei um exemplo. Se eu falo olhando para uma pessoa, é diferente se eu falo olhando para baixo. Quando você entende que o olhar está associado ao respeito, a primeira coisa que você tem que fazer é, assim que uma pessoa conversar comigo, eu olho no olho dela. Ah, Léo, mas o meu pai e minha mãe não me ensinaram a olhar no olho, então eu acostumei a olhar para o lado, olhar para o outro, olhar para baixo. Aí é o ponto que você começa a se curar. Agradeça seu pai e sua mãe pela educação, mas você precisa entender aquilo que funciona e não funciona. E não funciona de jeito nenhum você obter respeito se você não olha nos olhos. É quase que uma reciprocidade. Pensa comigo. O respeito, ele está no olhar. Uma parte. Se você não olha para a pessoa, ela não vai olhar para você. E se ela não te olha, ela não te respeita. Do mesmo jeito que se você não olha para alguém, você não respeita aquela pessoa. Porque respeito é dar atenção. Então, a partir de agora, se policiem de vocês sempre olharem no olho. Existe um olho para falar e existe um olho para escutar. Existe uma técnica chamada fascinação. Você que ainda não sabe, só o fato de você olhar no olho, você já está equilibrando a balança com essa pessoa. Lembra que eu falei? Existe o externo e o interno. Quando você olha, você está equilibrando. Pode ser que nesse momento ainda você olhe no olho e a pessoa não te respeite. Por quê? Tem aquela parte interna que você tem que olhar. Não vai ser na live de hoje que você vai olhar para essa parte interna. É você e você. Um de vocês vai ser sorteado. E não vai ser hoje. O sorteio vai ser hoje, mas você vai receber esse algo para você aplicar na sua vida. Daqui a pouco eu falo sobre isso. E você vai conseguir se consertar. Por hora, alguma dúvida? Até então, tudo bem? Preciso saber de vocês. Como eu estava te falando, os olhos eles são a janela da alma. É por aqui que você emana sua energia. E é aqui que você mostra a verdade. Você acha que alguém vai respeitar quem está falando mentira? Não, não vai. Quando você abre mão de olhar e você está falando para baixo, você está abrindo mão
de você mostrar a sua verdade para a pessoa. E quem não é visto não é lembrado. Quem não é visto não é respeitado nesse sentido. Então, se você olha para baixo, você não dá credibilidade nenhuma para a pessoa realmente dar créditos a você. Você não abre esse espaço. Um olho no olho abre esse espaço para essa comunicação. A única coisa que você quer da pessoa não é ser idolatrado, não é ser colocado no pedestal. É você ser tratado com dignidade. E como que a pessoa vai te tratar com dignidade se você não abre esse espaço? Por isso que o olho ele tem que estar bem aberto, olhando para a pessoa, olho a olho. Não tira a sua atenção, mantenha o olho a olho. A única coisa que importa numa conversa é a outra pessoa, olho a olho. Se você fica aqui no celular, fazendo outra coisa, de lado para a pessoa, não. Como é que você vai receber algo bom em troca? Você tem que se virar para a pessoa, linguagem corporal, olho a olho, mostrar sua verdade, entregar energia para a pessoa, para essa energia voltar para você. Então o poder do olhar, eu estou falando o básico aqui. Se você fizer o básico bem feito, já é algo maravilhoso. Existe algo que você pode fazer além do básico. Isso eu ensinei já numa mentoria chamada Fixos, onde eu ensinei, se tiver alguém que fez a Fixos aqui, comenta. Como é que foi? Onde eu ensinei para a pessoa como é que você olha para as pessoas de uma forma diferente. Como é que você acessa essa pessoa de uma forma diferente. Você está entendendo? Não adianta você se consertar e você aqui, linguagem corporal de lado para a pessoa, fazendo qualquer coisa menos olhar para ela. E outra, digo mais, é o respeitar para ser respeitado, que é o que vocês falaram ali no começo. Essa parte do olhar, entenderam? Vocês possuem alguma dúvida? Podem colocar aqui embaixo. Dúvidas, curiosidades, questionamentos, coloquem aqui embaixo. Já vou para o segundo ponto. O poder do dedo indicador. Agora que você tem um olhar alinhado com a pessoa, o gesto ele importa muito. Estou conversando com você, estou de frente para você. Alinhei o meu corpo, alinhei o meu olhar, eu estou falando com você, está alinhado, e agora eu posso usar o meu dedo indicador. Qual que é o mistério do dedo indicador? Agora eu vou entrar num assunto que é chamado lei da correspondência. Lei, porque funciona para todo mundo. Correspondência, em conjunto, e respondência, resposta. A lei da correspondência é quando a resposta ela bate em conjunto. Significa que aquilo que eu tenho fora é aquilo que eu tenho dentro. Esse é um axioma da lei da correspondência. Traduzindo para vocês, a complexidade das leis universais, elas regem o macrocosmo e regem o microcosmo. As organizações, as energias que funcionam lá fora, na natureza, por exemplo, funcionam em você. Da seguinte forma. Sempre que você... Só um minuto. Estou acendendo uma vela aqui. Vamos lá. Estava falando com vocês sobre a correspondência. Vou dar um exemplo. A Lua está fora. A lei da correspondência diz que o que tem na Lua tem em você.
de uma forma diferente, mas mantendo o padrão. A Lua, ela tem a Lua nova. Hoje, por exemplo, iniciamos a Lua nova. Depois a Lua crescente, Lua cheia, Lua minguante. E volta ao ciclo. Se vocês repararem, nós temos esses ciclos dentro do nosso interno. Dentro da nossa mente subconsciente. As mulheres falam, vou plantar minha lua. Tem a ver com a menstruação. Os homens também possuem emocionais. Tem dias que você está minguando, tem dias que você está crescendo. Essa é a lei da correspondência. Como eu estava falando para você, o que você encontra fora, você encontra dentro. Existe essa teoria dos 7 planetas. Os 7 planetas, que são Sol, Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno, eles influenciam através de símbolos o nosso subconsciente. Cada planeta tem uma energia diferente. E cada energia do planeta impacta na nossa vida através de virtudes ou vícios. Logo, você possui os 7 planetas no seu interno. E cada um te entregando algo diferente. Se você estiver uma pessoa saudável, você vai ter o melhor do planeta. Se você estiver desequilibrado, doente, você vai ter o pior do planeta. Dei o exemplo da Lua. E agora eu quero dar o exemplo de Júpiter. Nós temos, então, os 5 dedos da mão. Eu tenho fora, então eu tenho dentro. Isso aqui é anatomia oculta. Cada dedo ele faz uma correspondência como se fossem antenas com os 7 planetas. Vamos lá? Mercúrio, mindinho. Sol, anelar. Médio, Saturno. Indicador, Júpiter. E polegar, Vênus. Léo, você falou 5. Cadê os outros 2, que são 7? Eles estão, que no caso é Lua e Marte, está em lugares da mão. Agora, o foco vai ser o indicador, Mercúrio. Perdão, Júpiter. Mercúrio, isso daqui. Júpiter. Por que eu selecionei esse dedo aqui? Inclusive, muitos de vocês vão perceber obras de arte, pessoas que têm uma postura de líder, pessoas que estão relacionadas à realeza, utilizando essa posição aqui. E tem um porquê, eu já vou explicar. Nós entendemos que esse dedo ele é uma antena que liga para Júpiter. Nós entendemos que esse dedo também, nos estudos da anatomia oculta, ele representa o fogo. Sendo que esse é a água, esse é a terra, esse é o ar e esse é o éter. Ao mesmo tempo que ele é fogo, ao mesmo tempo que ele é Júpiter. Então, quando eu faço esse movimento, o que você vê? Você vê os meus dedos fechados e um em pé. O que sua mente entende? Ele é líder, ele é poderoso, ele domina. É ele que manda. De novo, você vê um dedo levantado. Sua mente subconsciente interpreta, entende que eu sou líder e que eu tenho algo que você não tem. E quando você percebe isso no seu subconsciente, existe aqui uma troca entre nós. Eu tenho o que você não tem, eu lidero, você é liderado. Eu mando, você obedece. Eu falo, você escuta. É essa troca que existe e ela é natural. Ela é natural da vida. Tem lugares que você manda, tem lugares que você é mandado. E tá tudo bem. Você só precisa saber onde que você manda para você mandar e utilizar e onde que você é mandado para você não utilizar. Veja bem, se você quer utilizar essa posição para o seu líder, você tem 2 possibilidades. Ou você começa a ser líder dele, ou ele te manda para fora. Ou você tem que sustentar isso daqui mais do que ele, improvável, porque existe uma hierarquia, ou ele se sente coagido, ele se sente, podemos dizer assim, ele se sente desrespeitado, a palavra certa é desrespeitado, e ele te manda para fora.
Então, se você utilizar isso aqui, ó, esse dedo indicador, ele indica a posição, é imperativo, ele impera, ele manda e você obedece. Se você fizer isso para o seu líder, não vai dar bom. Agora, se você fizer isso aqui, ou isso aqui, para alguém que está te desrespeitando, te humilhando, te oprimindo, mandando você calar a boca, ou algo do tipo, você sobe o seu nível de fogo de um jeito que ele não vai, ele vai sentir na hora. E se você subir o seu fogo, e a natureza, como eu falei, sempre vai entrar em equilíbrio, ele vai ter que diminuir o dele. Entendeu? Lembra que eu falei lá no início? Se você entra num ambiente gelado, uma temperatura menor do que a do seu corpo, o seu corpo oferece calor para o ambiente e vocês entram no equilíbrio. Se você sobe o seu fogo e a pessoa não sobe também, ou seja, ela pode subir e vocês entraram no embate até algum momento que alguém vai descer. Mas se você sobe o seu fogo, naturalmente outra pessoa vai diminuir. E é assim que você consegue se impor. Não só falando, olha, você me respeita. Olha, você me respeita. Tem uma diferença. Olha, você me respeita. Olha, você me respeita. Olha, você me respeita. Tem uma diferença desses três. E eu quero mostrar que você vai utilizar o seu olhar e o seu dedo indicador quando você quiser subir o seu fogo, subir o seu respeito, levando para o sentido de fogo, tá? Porque, veja bem, existem outras formas de ser respeitado. Eu estou seguindo essa linha, que é uma linha que, no geral, todo mundo precisa quando acontece algo que está sendo oprimido, humilhado. Veja bem, o fogo, ele tem essa luz, então ele chama a atenção. E se ele chama a atenção, você olha para ele. As pessoas fazem reuniões ao redor da fogueira. O fogo, ele ilumina quando está tudo escuro. Quando está tudo apagado, quando parece que você está apagado, você sobe o seu fogo para você receber essa atenção. E você consegue quebrar um padrão ali que talvez fosse desfavorável para você. Lena, repetiu o que exatamente? Fala para mim. O que você quer que eu repita? Eu repito. Agora, Léo, por que você está falando de Júpiter? O que tem a ver Júpiter com fogo, com esse poder? Você entendeu do fogo. E agora você vai entender de Júpiter. Aí nós entramos na terceira parte da nossa live, que é a parte da solução. Logo, sua solução, uma delas está em Júpiter. E eu já vou explicar. Mas antes, dúvidas. Mandem dúvidas. Terceira parte da solução. Estamos mais perto do que nunca de chegarmos no sorteio. Então vamos colocar o foco, atenção aqui, para realmente finalizarmos essa parte final aqui da nossa live. Lena, tô guardando você colocar aqui, ó, sua dúvida. Na hora que você tiver ela disponível, você me fala. Continuando aqui. Recapitulando brevemente. Você entendeu que você precisa fazer uma transformação interna? E quando você fizer, utilize o poder do olhar, utilize o poder do dedo indicador para você expandir a sua comunicação. Nunca deixe que te humilhem ou te oprimam. Nunca deixe. E você vai utilizar o dedo indicador e o olhar para não permitir que façam isso. Tudo bem? Então, os planetas correspondentes ao dedo não equivale a essa nossa live, mas eu vou repetir. Aqui nós temos Vênus, Júpiter, Saturno,
Sol e Mercúrio, ar, terra, éter, fogo e água. Correspondência são antenas. Quando você faz isso, quando eu faço isso, sua mente entende algo. E ela sente algo e ela vai naquela linha de raciocínio. Isso é comunicação não verbal. Eu estou falando com a parte que mais importa, seu subconsciente, que é a parte que sua mente consciente faz de tudo para proteger, mas que não protege dos símbolos. É a parte onde eu entro na sua mente e eu faço você sentir alguma coisa. É basicamente isso que eu faço na sessão de magnetismo, porém voltado para a cura. Vamos fazer o seguinte, só para você entender. Pensa num problema na sua vida. Pensou? Aquele problema na sua vida, ele tem uma raiz no seu subconsciente. Basicamente, o que eu faço é, fecho os olhos, eu relaxo você através de uma indução de transe hipnótico. E quando você relaxa, você soltou o consciente, abriu a mente subconsciente. É como se eu colocasse minha mão dentro da sua mente e encontrasse realmente a causa que estava te impedindo de ser feliz e de resolver esse problema. Depois que eu encontro essa causa, eu arranco essa causa, eu arranco esse problema pela raiz, você se sente leve, se sente bem, é um bem-estar que eu não posso falar para vocês, é só sentido, e naturalmente o vazio que ficou vai ser preenchido com luz, com a sua essência. A sua essência só não preencheu porque tinha alguma coisa ali dentro impedindo de preencher, que é a sombra. Sua essência é luz, porém tem sombras da sua criação, da sua vida, traumas. E quando eu arranco aquilo, você pode ser você. É basicamente isso que você faz utilizando um símbolo. Você interrompe uma linha de pensamento e leva a pessoa para outro pensamento, aquele que você quer induzir. Show, vamos lá. Solução, parte 3, Salomão. Nós estamos falando do Salomão, não é do rei Salomão. Nós estamos falando do Salomão, o filho de Davi. Ué, Léo, mas o filho de Davi é o rei Salomão. Calma, ele se tornou o rei. Ele não era rei. O rei era o Davi, o trono ficou para Salomão, que depois transformou em rei Salomão. Ah, Léo, mas você está falando de Bíblia, é um baita exemplo de uma pessoa respeitada. Existem pessoas no mundo hoje que são respeitadas. Agora, igual Salomão, você já vai entender o nível que ele era de respeitado. Você já vai entender. Então, como eu estava falando para você, estamos falando de Salomão antes de se transformar em rei. Agora, comece a entender essa história, já adianto para você, como uma inspiração para você. Você não vai ser rei de Israel, você não vai colocar uma coroa na cabeça, as pessoas não vão te chamar de rei ou rainha, e você não vai ter tanto dinheiro quanto Salomão teve, e nem fazer algumas coisas que ele fez. Mas você pode se transformar em rei. Diferente de Salomão, que foi rei também na matéria, o Salomão ele foi rei no plano espiritual primeiro. Você não vai ser rei na matéria, mas você pode ser rei no plano espiritual. E depois que você é rei no plano espiritual, as pessoas começam a te tratar de uma forma decente. E se não tratarem, você também tem uma via para conseguir esse respeito. E agora você vai entender. Então, vamos lá. Eu vou ler uma passagem aqui para introduzir o assunto. E o Eterno, Deus, apareceu a Salomão em um sonho. E Deus lhe disse: pede o que queres que te dê. Deus falou com Salomão que ele podia pedir. E você pode perceber aqui que Deus não colocou limite. O que você pedir, Salomão, você vai ter. E Salomão disse, olha, prestem atenção no que Salomão disse, tá? Tu praticastes grande benevolência com teu servo Davi, meu pai, porquanto ele andou diante de ti de forma verdadeira, com justiça e retidão de coração para contigo. E guardaste-lhe essa grande benevolência, e lhe deste um filho para que se sentasse no seu trono
como hoje. Agora, pois, ó Eterno, meu Deus, tu fizestes a teu servo reinar no lugar de Davi, meu pai, e eu sou ainda muito jovem e nem sei como liderar. E teu servo está no meio do teu povo, o qual escolhestes, um povo grande que não se pode contar, nem computar de tão numeroso, povo de Israel. Portanto, agora olha o pedido dele. Dá a teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que eu prudentemente discirna entre o bem e o mal, por quem poderia julgar este teu grande povo. Você conseguiu entender a essência? Salomão poderia pedir tudo. Ele pediu um bom coração, um coração de discernimento entre bem e o mal, benevolente, para que ele consiga liderar o povo. Eu já vou chegar nessa parte, mas essa passagem, em termos de símbolo, significa Júpiter. Tudo bem? Lembrem-se que quando Salomão pediu, daqui a pouco eu vou voltar, você vai pensar em Júpiter. Benevolência, liderança. Júpiter. Discernimento entre o bem e o mal. Júpiter. Vamos lá? Deixa eu ver aqui. E Deus lhe disse: porquanto pediste isso, e não pedistes para ti muitos dias de vida, e nem riqueza, nem a vida de teus inimigos, mas pediste entendimento, vou resumir aqui, Deus foi e entregou tudo o que ele pediu e muito mais. Veja bem, Salomão poderia pedir tudo, mas ele pediu um bom coração. É isso que eu quero trazer para vocês. É vocês perceberem que Salomão fez uma visita interna, ele estava no sonho, e ele pediu para que ele tivesse uma virtude, o do julgamento entre bem e o mal. E a partir dessa virtude, que ele pudesse liderar o povo. Então Salomão tinha um baita de um propósito maior do que ele mesmo. E é por isso que deu certo para ele. Por isso que ele foi respeitado. Porque ele fez uma visita interior. Não adianta Salomão ter pegado a coroa do pai dele, ter colocado e ter guiado o povo. Não ia dar certo. Primeiro ele fez uma visita interior, ele ganhou isso de Deus e depois ele foi governar o povo. A causa antes da consequência. Agora vamos aqui nessa imagem, tá? Ela vai ficar espelhada, então eu vou ter que virar a câmera aqui. Só um minuto. Veja bem, eu tenho uma imagem aqui que é da árvore da vida. É um conceito muito antigo da Kabbalah. Basicamente, nós temos aqui o retrato de como funciona a sua mente. Cada círculo desse, que são 10 círculos, são esferas. Podemos dizer que são compartimentos da sua mente. Dentro desses círculos, nós guardamos virtudes, essências. Porém, se estivermos desequilibrados, teremos defeitos, digamos assim. E quem que alimenta essa esfera? Afinal, é uma esfera, é vazia, é Deus. E Deus, ele está aqui em cima. Você pode perceber que aqui em cima não tem nada, justamente por isso. Porque Deus é incompreensível. Só que ele não deixa de ser. Ele é incompreensível, incognoscível, mas você pode senti-lo. Existe uma diferença muito grande entre entender e sentir. Tem uma frase que fala assim, até uma música, se eu não me engano, um hino, ninguém explica Deus. É mais ou menos isso. Você não explica, você sente. Então Deus emanou uma luz. Essa luz aqui em cima, acima da sua cabeça, ela vai passar por vários pontos, por todos esses pontos, até chegar aqui no seu corpo. Então aqui é como se fosse o topo da cabeça, acima da cabeça, e aqui é como se fosse o seu pé, digamos assim, tá? Olha que interessante. Essa luz ela vem para cá, depois para cá, para cá, para cá,
fazendo esse movimento. Eu deixei aqui esses 3 pontos sinalizados, porque é o que nos interessa. Saindo de Deus, passando por aqui, até chegar aqui. Aí agora eu te respondo. Onde que está o respeito? O respeito, ele está aqui. O seu respeito está aqui. E não distante, ele está no arquétipo do Sol. Quer um líder maior do que o Sol? O Sol, ele lidera ele é a estrela maior do sistema dele, ele lidera os outros planetas, ele influencia os outros planetas. Sem o Sol não tem vida. Então, o respeito, ele está nesse arquétipo aqui, do Sol. Não existe respeito sem esse Sol. É por isso que muitos dizem também, fulano de tal tem um rei na barriga. Sabe por quê? Porque esse Sol, ele está mal aspectado. A pessoa não está equilibrada, então ela tem um rei na barriga. É algo negativo. Só que assim, Salomão fez isso de uma forma perfeita. Salomão pediu para Deus, Deus veio. Deus veio e chegou aqui em Júpiter. É aqui que Salomão fez o pedido. Deus, me dá um coração bom, me dá um coração digno, me dá um coração que eu vou conseguir liderar o povo. Júpiter é um arquétipo de liderança, diferente do Sol. É um arquétipo de benevolência. Não é à toa que ele está no pilar da misericórdia. Existe o pilar da misericórdia, existe o pilar da severidade e existe o pilar central, que é uma soma dos 2 pilares. Aqui no central é o equilíbrio entre a severidade e a misericórdia. Então, Salomão veio para cá. Benevolência, foi esse pedido aqui. Só que o ponto é, Salomão não ficou aqui. Se Salomão tivesse ficado aqui, provavelmente ia acontecer algo que acontece com todo mundo, que é pisarem na nossa cabeça. A pessoa boazinha demais, a pessoa que não tem uma severidade, as pessoas pisam na cabeça, as pessoas humilham, oprimem. Então Salomão fez esse caminho aqui também, eu já vou falar. Até que quando ele juntou esses 2, Júpiter e Marte, ele chegou no Sol. Quando ele juntou misericórdia e severidade, ele chegou no meio. E é aqui que você tem que estar. Vou virar a câmera aqui. Vamos lá. Estou mostrando para vocês o seguinte. Se você quer ser respeitado, você tem que entender da seguinte forma. Você tem que ser uma pessoa equilibrada. Você tem que ter esses 2 caminhos livres em você. O pilar da severidade e o pilar da misericórdia. Olha que bacana. Uma pessoa que ela é misericordiosa demais, ela só sabe falar sim. Então ela fala sim para todo mundo. Ela se abre para todo mundo. O que acontece? Uma pessoa boazinha demais. Aí que tá o ponto. Pessoas boazinhas demais, que são abertas para todo mundo, o que os outros fazem? Pisa em cima e ainda gira o pé. É a pessoa que faz de tudo para todo mundo, não se valoriza, não se prioriza e na hora de ser ajudada, todo mundo dá as costas. Pessoa que fala sim para todo mundo e acaba dizendo não para si mesma e se prejudica por isso. Então, Júpiter é dizer sim, porque ele está no pilar da misericórdia. Se você está só no pilar da misericórdia, vai acontecer isso com você. Agora, imagina o contrário. Pilar da severidade. É aquela pessoa que só sabe dizer não. É não para você, para você, para você, para você. Não vou te ajudar, não vou fazer isso por você, não vou te servir. Não pode, não pode, não pode. Acaba se tornando uma pessoa que tem uma rédea muito presa. Acaba se tornando uma pessoa tirana. Uma pessoa que faz guerra. Um ditador, digamos assim. As pessoas não têm respeito por ela. Têm medo. É o temor. Esse é o arquétipo de Marte. Então aqui nesse desenho, nós temos 3 arquétipos aqui. Nós temos Marte, severo, sou severo, eu digo não.
Nós temos Júpiter, sou misericordioso, benevolente, eu digo sim. E nós temos o Sol. Ele vai tanto para Júpiter e tanto para Marte. Eu digo sim e eu digo não. Se você está só aqui, você não tem respeito. Se você só está aqui, você também não tem respeito. Se você está aqui, você tem o respeito. E olha que interessante, são 4 pontos. Aqui está Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Forma-se uma cruz. E a cruz é o símbolo de perfeição. Em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Pai, Filho, Espírito Santo. Perceba, uma linha vertical e uma linha horizontal. Existe o Pai, que é Deus Todo-Poderoso, e existe o Filho, que é uma miniatura de Deus, a imagem e semelhança. Lembra que eu falei que o nosso respeito ele está aqui? Está em nós, e agora aprofundando esse conhecimento ele está aqui, no Filho. O Espírito e o Santo também são 2 pontos contrários. Que significa que esse é igual a esse em graus diferentes. Você é igual a Deus em graus diferentes. Por isso que foi falado que é imagem e semelhança. E se são graus diferentes, você pode circular entre eles. Sabe qual que era o meu problema? Eu só sabia dizer sim. Eu só estava aqui, ó. Eu não sabia dizer não. Então, eu fiquei desequilibrado. Algumas pessoas só sabem dizer não, fica desequilibrado também. Como é que você volta no eixo? Equilibra aqui, ó. E onde você equilibra? No Sol. Então, entendam, se você quer ser um líder, se você quer ter autoridade, ser notado, ser respeitado, por onde você passar, você tem que entrar no arquétipo do Sol, que é o arquétipo de Marte mais Júpiter, severo mais misericordioso. E quando você está no Sol, no centro de tudo, você decide a melhor conduta para cada momento. É hora de dizer sim, é hora de dizer não. Sim, não. Em cada momento você vai ter discernimento. E agora, como é que você se conecta com esse arquétipo? Primeiramente, entendendo essa inspiração de Salomão. Léo, mas você falou até agora que Salomão só foi misericordioso. Aí que está o ponto. Eu também quero que vocês percebam que naquela foto que eu coloquei ali, aquela foto daquele rei, nós tínhamos 4 cores predominantes ali. Todo mundo viu o dourado, do ouro. Mas vocês perceberam que tinha o branco da camisa dele e o azul e o vermelho também na camisa? São justamente esses 4 arquétipos. Deus, Filho, Espírito Santo. Entendeu? Deus seria o arquétipo branco. O Sol, que é o Filho, onde está seu respeito, o amarelo, o dourado, do tesouro. E o Espírito Santo, trazendo esse arquétipo aqui, que seria severidade e misericórdia, no caso, o vermelho e o azul. Então, eu já comecei a trabalhar esses símbolos em vocês lá desde o post. E agora eu estou explicando, porque tudo tem um fundamento. Tudo que eu faço tem um fundamento nessas simbologias que vão realmente te colocar no fluxo, ao invés de um simples conselho. O Sol é o caminho do meio. É isso aí, equilibra tudo. Exatamente, Selma. Nós temos que buscar o Sol. Eu estou falando não o Sol planeta, o Sol arquétipo. Esse planeta, o Sol, ele é uma simbologia. Deus, universo, como você quiser, colocou uma virtude nele, colocou uma função nele. Mas se você quiser se conectar com o Sol do jeito que eu estou falando, não é através de você tomar um banho de sol, mas sim de um processo de meditação ritualística, de conexão astral com a energia que tem o Sol, não a matéria em si. Conseguiram entender? Não a esfera em si, esfera de fogo, mas sim a energia. Aí está o ponto. Léo, beleza, me fala onde está a severidade de Salomão. Salomão, ele ganhou, segundo um livro, Testamento de Salomão, que não está na Bíblia. Ele é um apócrifo, porque ele é um livro à parte,
mas é uma história interessante. Salomão ele ganhou do arcanjo Miguel um anel. E aquele anel, ele tinha o poder de oprimir os demônios. Então Salomão, ele encontrava o demônio, ele aplicava o poder do anel sobre o demônio e o demônio sofria. Ele sofria tanto que ele falava: Salomão, o que você pedir eu faço. E o Salomão pedia: me traga tal coisa e me traz o próximo demônio. Então Salomão foi emplacando demônio por demônio, escravizando demônio por demônio, prendendo demônio por demônio, prendendo demônio por demônio. Percebeu o que ele fez? Ele foi severo. Entendam, misericórdia é você entregar aquela pessoa mão aberta. Severidade é você cercar, é colocar regra, a pessoa mão fechada. Tem momento para você colocar regra e tem momento para você flexibilizar. Não dá para ser apenas um, tem que ser os dois em cada momento. Então Salomão, ele é um ótimo exemplo para mim desse equilíbrio entre severidade e misericórdia. Ele oprimiu os demônios e ele serviu ao povo de Israel, foi misericordioso e severo. Então, ele tem o selo aqui de um líder, ele tem o selo de uma pessoa conectada com o sol. Alguma dúvida? Podem colocar dúvida aí. E aí que está o ponto. Próximo tópico aqui. Autorrespeito, que nós já comentamos ali. Outra dica para vocês. Depois que você entrar no seu subconsciente, fazer sua cura, fazer a reprogramação mental, colocar os símbolos do Sol, Júpiter e Mercúrio